Mas falando um pouquinho também de primeira infância, que não tem como não falar, Isso mesmo. eu entendo que saúde e educação andam juntas. E você, como secretária da primeira infância, como você enxerga essa junção? Lá na Secretaria da Primeira Infância, a gente tem 4 gerências. A gente tem a gerência de saúde, a de educação, a de assistência e a de projetos. Então, eu considero que a junção, na verdade, o fato da primeira infância ser super transversal, é o que faz diferença na hora de você montar uma política pública. Então, a gente tem que sempre estar pensando como que a gente vai entrar em todas as outras secretarias. Então, não só saúde, não só educação, não só assistência, que eu tenho bons exemplos de falar do que a gente está fazendo para essas pautas, mas também em coisas que às vezes a população não pensa que também a primeira infância está lá. Um bom exemplo disso é a Secretaria de Infraestrutura do Estado. A gente tem um modelo de praças CRIA, que são praças montadas, pensando na cultura lagoana. Lindas, lindas. A gente já tem uma entregue em Pilar. Já tem 40 licitadas na Secretaria de Infraestrutura, que vão ser entregues ao longo desses 4 anos. Então, é mostrar que a primeira infância pode entrar em qualquer pauta. Na Secretaria da Fazenda, na Secretaria de Infraestrutura, na Secretaria de Cidadania e Pessoa com Deficiência, na desenvolvimento, no próprio artesanato. A gente pode ensinar, inclusive, essas crianças o método do artesanato, os mestres ensinar para aquelas crianças, para aqueles professores da educação infantil. Inclusive, a gente tem um dos nossos objetivos esse ano, vai até abrir o edital agora das meninas da educação. Inclusive, a Marcinha, né, que é a esposa do Zulu, é quem está chefiando esse projeto, que chama Culturas Infantis em Artes. O que é que a gente vai fazer? A gente selecionou 5 tipologias de fotografia, artesanato, pintura e outras 2, para que a gente faça oficinas com os pedagogos da educação infantil e eles vão repassar para as crianças. Então, as crianças vão ter 3 meses para ficar aprendendo essas tipologias e no final do ano a gente vai fazer uma amostra, a Mostra Alagoana de Culturas Infantis em Artes, que vai ser exposta provavelmente lá no Centro de Convenções e depois a gente vai doar essas artes para os espaços públicos. Então, mostrar que tipo o artesanato, a cultura, a primeira infância é muito transversal e que a gente quer colocar a criança como o foco e o principal tema para a gente discutir e estar trazendo à tona. É colocar as crianças em um mundo que até então elas não conheciam. Né? Exatamente. Mostrar tem evidência. Que não, é, isso mesmo. E que não tem limites. Limites é o céu. Não tem limites. E a gente precisa lembrar que na Constituição a criança é prioridade absoluta. Então, assim, eu sei que a gente tem que pensar na política para o idoso, na política para a mulher, mas antes de pensar em tudo isso, a gente tem que pensar para a criança. Então, se os indicadores ainda da primeira infância não estão os melhores, a gente tem que focar, inclusive, o orçamento do Estado para essa política pública. Então, eu acho que a minha principal função como secretária da primeira infância é realmente essa força política de conversar com os outros secretários, com os prefeitos e falar, ó, é o seguinte, vocês têm que pensar na criança primeiro. Vocês têm que pensar na política pública para a criança primeiro. Então, se você tem que fazer um centro de especialidade, se você tem que... Esse é um ótimo exemplo. Se o prefeito... surgiu no orçamento do prefeito que ele pode contratar um médico a mais para a unidade básica de saúde. Se ele não tem o pediatra ainda, o pediatra deve ser a prioridade. Antes de você contratar o psiquiatra ou o cardiologista, você tem que pensar primeiro na primeira infância. Então, a gente tem até uma blusa da secretaria que fala primeira infância primeiro. É o primeiro tema. A criança é o adolescente que vai se tornar o adulto, que vai entrar no mercado de trabalho. Então, a gente tem que proteger para que quando elas estejam aqui participando de um podcast, quando elas estejam no mercado de trabalho, elas sejam assim, o melhor que elas possam ser.